Pesquisadores da USP estão contestando os dados da Prefeitura sobre a morte de moradores em situação de rua e reclamam da falta de transparência. Quem tem mais detalhes é o Wallace Lara, que está agora no centro da cidade. Boa noite, Wallace. Boa noite, Alain. Boa noite a todos. Falamos aqui da Praça do Patriarca, bem em frente à Prefeitura de São Paulo. E a pandemia trouxe duas situações muito claras para os paulistanos. Primeiro, a questão da morte. Segundo, a da fome. E o desemprego, a crise econômica empurrou muita gente para as ruas. O último censo, por exemplo, que é de 2019, fala na casa de 25 mil pessoas, mas as próprias secretarias que cuidam do assunto dizem que esse número vai ser muito maior, porque historicamente esse censo, que ainda não foi divulgado, sempre apresentou números maiores. Nunca na história ele apresentou números menores. A questão é que essa população que é vulnerável, né, que é uma população que sofre muito com os mais variados tipos de ações, sempre preocupou muito os movimentos sociais e nós mesmos cansamos de questionar a Prefeitura se não estava tendo um número elevado de mortes em abrigos, em situação de rua. O que os pesquisadores da USP estão dizendo agora é que eles acessaram dados que nós não tínhamos tido acesso e contabilizaram, é que esse número é muito maior, ultrapassa o dobro do que foi divulgado. Então é uma divergência clara entre pesquisadores, entre cientistas e os dados oficiais divulgados pela Prefeitura de São Paulo. E ainda tem a questão do censo, que não foi divulgado. Tudo isso é muito importante a gente debater, a gente discutir, porque esses dados, Alan, ajudam a você criar estratégias de políticas públicas para atender essa população extremamente vulnerável. Veja os detalhes na nossa reportagem. É visível o aumento de pessoas vivendo nas ruas de São Paulo. As barracas se multiplicaram em pontos históricos como a Praça da Sé. E é fato que a pandemia empurrou mais gente para essa realidade. Pode ter matado mais do que a gente saiba. Pesquisadores da USP afirmam que o número de pessoas em situação de rua que morreram de Covid na cidade é mais do que o dobro do divulgado pela Prefeitura. Eles analisaram os registros de óbitos desde o começo da pandemia até maio do ano passado. No comparativo, é possível ver que há um apagão de dados da Prefeitura entre novembro de 2020 e março de 2021. Para a administração municipal, 38 sem-teto morreram por causa da Covid-19. Mas na recontagem dos pesquisadores, o resultado é mais do que o dobro. 96. Para Luísio Marino, cientista que participou do levantamento, o resultado do estudo é apenas uma amostragem e que o número pode ser ainda maior. Inclusive, no estudo a gente mostra que tem várias pessoas que foram a óbito que não tem nenhum endereço cadastrado ou que moram em instituições de longa permanência e a gente não tem 100% de certeza se são pessoas em situação de rua ou não. Então, esse número de 96... ele provavelmente é o triplo disso. Esses dados, eles mostram, na verdade, que o buraco é mais embaixo, mas eles ainda não dão conta da totalidade. Dados atualizados da Prefeitura mostram que ocorreram 11 mortes, de maio até novembro do ano passado, chegando no total de 49 óbitos. Segundo o município, mais de 950 moradores em situação de rua testaram positivo para a Covid-19, o que representa uma taxa de mortalidade altíssima, perto de 5%, praticamente o dobro da registrada em toda a capital. A Covid-19 foi responsável pela morte de mais de 39 mil pessoas aqui na capital até hoje. E o número de casos confirmados ultrapassa 1.600.000. O alerta desses cientistas ocorre justamente no mês que a Prefeitura prometeu divulgar o censo sobre quem vive nas ruas da capital. A pesquisa foi antecipada por causa da pandemia. Agora, o resultado, que ainda não foi divulgado, já sofre críticas dos movimentos sociais por conta do método com que foi produzido. O presidente do Movimento Estadual da População de Rua diz que o censo feito pela Prefeitura não leva em conta pessoas que vivem em ocupações irregulares. Para ele, essas famílias tinham que fazer parte do levantamento feito pelo poder público. Enquanto não houver uma real contagem, para que haja uma real política pública mediante o censo, nós vamos estar enxugando gelo.
apagando focos de incêndio. Em nota, a Prefeitura da capital disse que a empresa contratada para fazer o censo já está finalizando a pesquisa, mas não deu uma data para apresentar os dados do censo. A administração municipal ainda informou que já aplicou mais de 50 mil doses da vacina contra a Covid em pessoas que vivem nas ruas e que dá toda a assistência para essas pessoas. Sobre o apagão de dados entre novembro de 2020 e março de 2021, o governo disse que não houve óbitos registrados nesse período.